Olá, queridos! Estou aqui gravando mais um vídeo por um bem maior e eu gostaria de falar uma coisa de extrema importância. Existe um pensamento na sociedade que é: as pessoas em geral acham que todo mundo que está numa cadeira de rodas só está nela porque sofreu um acidente ou ocorreu algum evento que impossibilitasse essa pessoa de andar. Porém, sabemos, ou deveríamos saber, que isso não é verdade. Então, se você é uma dessas pessoas que acha que para estar numa cadeira de rodas você só pode ter sofrido um acidente, ou ter quebrado a perna, ou está com preguiça, O que seria uma boa hipótese no meu caso se eu não tivesse outra motivo. não se preocupe, porque eu estou aqui para tirar esse pensamento que vos rodeia o conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas existe aproximadamente 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso é 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência. Não que eu tenha feito a conta, porque eu não fiz. Tá, Ana Clara, mas por que você tá falando isso? Eu tô falando isso porque eu não sei se vocês perceberam, mas na maioria das vezes que nós, deficientes físicos, somos representados como pessoas que pararam de andar em algum momento e sofreram um acidente ou algo do tipo. Não que isso não exista, porque existe, nem querendo desmerecer ou excluir essas pessoas, mas existem pessoas que já possuem uma deficiência muito antes de nascer. E uma dessas pessoas sou eu. Eu tenho uma doença chamada atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME. A AME é uma doença genética. E o que isso significa? Tem um DNA paterno e o DNA materno. Existem vários cromossomos e vários genes. Um determinado gene daqui e um determinado gene daqui se encontram. No que eles se encontram, eles simplesmente não combinam por motivos. Não combinam, não se gostaram ali, mas aí eles já se encontraram. E aí nascem pessoas com a AME. A atrofia muscular espinhal afeta 1 em cada 10.000 pessoas. Já ganhei na loteria muito antes de nascer. E é uma doença neuromuscular. O que isso significa? Significa que o cérebro, os neurônios, ao mandar informação de força para os músculos, há uma interrupção, não sei falar essa palavra. Há uma quebra ali no meio que faz com que a informação não chegue completamente. Ou seja, na prática, eu não tenho força nos músculos do meu corpo, porém eu sinto tudo. Eu tenho todas as sensações e todos os movimentos. Mas não ter força faz com que eu não consiga sustentar meu corpo para andar, eu não consiga sustentar meu corpo para ficar de pé ou ficar de joelho. E muitas vezes eu não consigo, por exemplo, segurar um copo de vidro cheio, porque isso para mim é muito pesado. Então, o que para as pessoas que não têm AME é uma coisa, tipo, super de boa. Ah, eu pegar meu copo aqui de água e beber. Pra mim não é tão de boa, porque ele não pode estar tão cheio. E muito menos é de vidro, porque eu não consigo, pra mim. Eu tô carregando 53 mil quilos. E eu não dá. E é uma doença degenerativa. Ou seja, ela piora com o tempo. São notícias boas por aqui, tá? Só coisa boa, tá? A nível de conhecimento, a AME possui 4 tipos. O tipo 1 é o tipo mais grave da doença, que normalmente se desenvolve na fase intrauterina, que é quando o bebê ainda está dentro da barriga e começa a apresentar sintomas da doença e a perder força muscular. O tipo 2, que é o meu, é mais ou menos, começa a desenvolver os sintomas quando a pessoa ainda é um bebê ou está próximo da infância ali. E normalmente na fase que teoricamente o bebê estaria começando a andar, ele não consegue nem ficar sentado por muito tempo sem apoio, porque a criança é muito molinha. O tipo 3 é mais ou menos na infância para a adolescência, que os sintomas começam a surgir nessa fase, perda de força, perda de equilíbrio. E o tipo 4, que é o menos conhecido de todos, porque foi descoberto há pouco tempo, que é na fase adulta normalmente. A pergunta que não quer calar: a AME tem cura? Não. A AME
apesar de ser a segunda doença mais pesquisada no mundo nos dias de hoje, porque quando eu nasci ninguém nem sabia o que era. Eu fui, inclusive, objeto de estudo numa faculdade de medicina. Mesmo assim, ela é a segunda doença genética neuromuscular mais pesquisada, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira. Provavelmente eu estou falando besteira. Porém, ainda não tem uma cura definitiva. A única coisa que se sabe, que se tem certeza, é que é necessário fazer fisioterapia para que a doença não regrida tanto. Tá bom, Ana Clara, mas por que você está falando disso? Estou falando disso porque eu sei que a maioria das pessoas não pensa nas deficiências com a pluralidade que elas têm. Então, eu achei que seria necessário falar que dentro das deficiências, todas elas que sejam, existem inúmeros tipos de doença, ou de acidentes, ou de coisas que tenham acontecido para as pessoas ficarem daquele jeito. O fato é, depois desse vídeo, podemos perceber que não podemos generalizar as coisas, não podemos estereotipar as coisas, não podemos não pensar nas pessoas e que existem pessoas de diversos jeitos, de diversas formas, em todos os sentidos possíveis, e não podemos excluir as pessoas. Esse último não tem nada a ver com o vídeo, mas é porque é sempre bom relembrar, né, que não podemos excluir as pessoas. Enfim, basicamente, apesar de ser uma doença muito pesquisada, a AMI ainda é pouco conhecida e é necessário que vocês saibam que existem milhares de pessoas no mundo inteiro que lutam com a doença todos os dias e que lutam para ter um dia mais de vida e para superar todos os limites. E sem querer ser sensacionalista, mas é necessário que vocês saibam que isso existe e que pode estar muito próximo de vocês. E que, apesar de não ter uma cura definitiva, existem milhares de pessoas, como vocês já devem ter visto, as campanhas de arrecadação de dinheiro para um certo tipo de tratamento. E que isso é real, não é coisa inventada. E realmente existem pessoas que precisam disso já e que não podem esperar, porque é uma doença muito agressiva e que afeta as pessoas de uma forma muito forte. Mas que ao mesmo tempo as pessoas com AMI também são pessoas e também estão lutando para viver e vivem e fazem isso muito bem. Realmente, viver com uma doença grave, rara e degenerativa é uma coisa ruim, mas não é uma coisa impossível. E toda a comunidade AMI tá aqui para provar para vocês que isso é real, que isso existe e que isso é possível. Então, espero que o vídeo não tenha ficado muito chato, espero que vocês estejam vendo até aqui. Se vocês estiverem vendo até aqui, muito obrigada. E é isso.